A doença de Chagas foi descoberta em 1909 pelo médico Carlos Chagas. E foi uma descoberta assim, muito interessante, porque um pesquisador ele descreve como que era esse protozoário, ele descreve uma nova espécie, um novo agente etiológico de doença, ele descreve como que essa doença era transmitida, ele descreve quais seriam os sintomas dessa doença nos pacientes, inclusive fazendo experimentos também em animais, verificando que os animais também eram infectados. Então, tudo isso foi desvendado por Carlos Chagas. Então, foi uma descoberta muito importante para a ciência brasileira. A transmissão pode acontecer de 3 formas: pela via oral, pelo vetor ou de mãe para filho. A doença é uma infecção causada por um micróbio, um micro-organismo chamado Trypanosoma cruzi, é um protozoário, que é transmitido por um inseto que se alimenta de sangue, que é chamado popularmente de barbeiro. Então o barbeiro, quando ele pica a pessoa, ele acaba se alimentando e defecando. E o protozoário, presente nas fezes do barbeiro, acaba entrando pela pele ou contaminando as mãos, e aí a pessoa leva as mãos à boca ou nas mucosas, no olho, e o protozoário acaba entrando, né, por essas vias. Essa é uma das formas de transmissão, é a principal forma de transmissão, a partir então da transmissão vetorial pelo barbeiro. Mas aí existem outras formas de transmissão da doença de Chagas, como por exemplo a transmissão oral a partir de alimentos contaminados com esse protozoário. Ficou muito conhecido principalmente na região norte, associada ao açaí. E também é possível ter transmissão congênita, né, de mãe para filho durante a gestação. Existem também possibilidades de transmissão em laboratório, acidente de laboratório, transfusional, transplacentária. Então, são algumas possibilidades de transmissão, mas a principal é a vetorial e hoje em dia a oral. Considerada uma doença de evolução lenta, os primeiros sintomas podem demorar até 30 anos para aparecer. Durante a infecção, existem os 2 primeiros meses, onde há um aumento da carga parasitária, ou seja, o número de parasitos eleva muito no sangue da pessoa. Só que aí vem o sistema de defesa, né, do nosso organismo, o sistema imunológico, que acaba combatendo o aumento dessa infecção. Então, depois de 1 mês, 2 meses, a carga parasitária já diminui. E aí começa a ficar num nível muito baixo, mas não o nosso organismo, o sistema de defesa não consegue eliminar completamente os parasitos. Então, esse período curto, desde a infecção até mais ou menos uns 2 meses, é considerada a fase aguda da doença de Chagas, né? Que é uma fase muito silenciosa, na maior parte dos casos é assintomático, não tem nenhum sintoma. É muito complicado o diagnóstico da doença de Chagas na fase aguda. Bom, depois desses 2 meses, então, para o resto da vida a pessoa pode ficar numa fase crônica onde não há sintoma. Não aparece nenhum sintoma, ela pode ficar 10, 20, 30 anos sem apresentar nenhum sintoma. Depois de uns 30 anos, a pessoa começa a ter alguma arritmia, começa a ter algum problema esofágico, com dificuldade de ingestão de alimentos, ou até mesmo dificuldade de defecação. E aí vai ao médico, e aí faz a investigação epidemiológica, faz alguns exames, o teste diagnóstico, e descobre-se então que a pessoa está sorologicamente positiva para o Trypanosoma cruzi. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, a doença de Chagas afeta de 8 milhões a 10 milhões de pessoas no mundo. Ela ainda é considerada endêmica em 21 países, incluindo o Brasil. Mas não sabemos quantas pessoas vivem com a doença no país. O número pode variar de 1 milhão a 5 milhões. Estima-se que 6 mil mortes por ano no Brasil sejam decorrentes da doença. A gente ainda trabalha com estimativas, é uma doença que não temos certeza qual é a carga da doença, e isso cria muita dificuldade porque realmente todas as políticas públicas são desenhadas baseadas na carga da doença. Então, quando você não tem números específicos que falam tantas pessoas têm a doença, é muito difícil planejar o acesso a diagnóstico e tratamento.